Você tem toda a razão, peço desculpas por isso. Eu acabei adaptando e resumindo o texto para deixá-lo mais dinâmico, mas fugir do que você realmente pediu. Aqui está a tradução integral e fiel de todo o seu roteiro, sem cortar nada, apenas com as devidas correções ortográficas históricas, como Genghis Khan, Tamerlão e Plov, e com as 4 chamadas sutis para inscrição distribuídas exatamente como você solicitou. O Uzbequistão é oficialmente conhecido como a República do Uzbequistão e é um dos principais países da Ásia Central. Com uma área terrestre de aproximadamente 448 mil quilômetros quadrados, o país é bastante extenso. No entanto, devido aos desertos e montanhas, nem toda parte do país é adequada para a habitação humana. O Uzbequistão tem uma população de aproximadamente 35 milhões de pessoas, o que o torna o país mais populoso da Ásia Central. Se você gosta de descobrir curiosidades sobre lugares fascinantes como este, aproveite e se inscreva no canal. A capital, Tashkent, é a cidade mais popular do Uzbequistão e costuma ser o destino inicial dos visitantes. Tashkent foi um importante centro comercial, especialmente durante a era da União Soviética. Foi a segunda cidade soviética mais popular depois de Moscou e São Petersburgo. Hoje, é o lar de aproximadamente 3 milhões de residentes. O Uzbequistão não possui litoral em nenhum mar, mas tem vários lagos e rios dentro de suas fronteiras. O Mar de Aral é o mais notável entre eles. O Mar de Aral costumava ser um dos maiores lagos do mundo e até já foi chamado de mar no passado. No entanto, ele encolheu desde então, infelizmente, tornando-se uma sombra do que era antes. O Uzbequistão é um país rico em ouro, e isso não é uma metáfora. É o 4º maior produtor de ouro do mundo, com ouro extraído de minas. Além disso, a região ostenta vários tesouros subterrâneos, incluindo urânio. O terreno do Uzbequistão é tão fértil que o país ocupa o 5º lugar na produção mundial de algodão. O país também possui recursos naturais como gás natural, petróleo e carvão. Olhando para a história do Uzbequistão, ele já foi o centro habitacional mais popular da Ásia Central. Os mercadores o consideravam um centro entre a China e a Europa e um polo da Rota da Seda, onde o comércio acontecia. Interações culturais eram muito comuns na história do Uzbequistão. A riqueza e o destaque da região atraíram a atenção de grandes governantes, como Alexandre o Grande e Genghis Khan. No entanto, os mongóis saquearam e destruíram profundamente o Uzbequistão ao longo de sua história. Após Genghis Khan, o grande governante Tamerlão dominou a região. Tamerlão era um entusiasta da arte e da cultura, e trouxe estudiosos e filósofos de muitas partes do mundo para Samarcanda, para garantir o desenvolvimento da cultura na região. Durante seu reinado, importantes escolas islâmicas foram construídas no Uzbequistão, como as madraças de Registã em Samarcanda, que são reconhecidas pela Unesco como as primeiras madraças construídas na Ásia Central. Hoje, a atmosfera islâmica na região é preservada em toda a sua glória. O Uzbequistão conquistou total independência em 1991, após a dissolução da União Soviética, e o povo do Uzbequistão se orgulha de sua cultura e história. Além da capital Tashkent, o Uzbequistão abriga outros assentamentos populares como Bukhara e Samarcanda, que estão localizados na Ásia Central. O Uzbequistão faz fronteira com o Afeganistão e o Turcomenistão ao sul, Quirguistão e Tajiquistão a leste, e Cazaquistão a oeste e norte. A maioria das nacionalidades pode entrar no Uzbequistão para fins de turismo sem encontrar problemas com visto. No entanto, se você planeja ficar por um período prolongado ou trabalhar no Uzbequistão, precisará obter uma autorização de residência e uma autorização de trabalho. É essencial aprender o idioma oficial, o uzbeque, se você pretende morar no Uzbequistão. O uzbeque e o russo são os 2 idiomas amplamente falados no país. Além disso, mais de 90% da população adere ao islamismo. Portanto, podemos caracterizar o Uzbequistão como um estado da Ásia Central que abraçou o Islã.
E para continuar explorando as culturas e histórias do mundo com a gente, não esqueça de fazer sua inscrição no canal agora mesmo. Apesar de ser um país moderno, valoriza a liberdade em questões de vestuário e crença. Diferente da cultura árabe, o Uzbequistão é mais inclinado para a cultura de sociedades como o Cazaquistão e a Rússia. Muitas pessoas veem o Uzbequistão como inseguro devido à sua proximidade com lugares como o Afeganistão. No entanto, na verdade, é um dos países mais habitáveis entre as nações da Ásia Central. Se você tem dólares americanos, pode praticamente estabelecer seu próprio reino no Uzbequistão, já que o poder do dinheiro abre muitas portas aqui também. Ao trocar apenas os $100 no Uzbequistão, você receberá pilhas de som uzbeque, a moeda local. Quando você visita o Uzbequistão, as primeiras coisas que chamarão sua atenção são seus bazares, mercados e pão. Você pode encontrar diferentes tipos de pão com sabores únicos que talvez nunca tenha provado antes. A parte boa é que você pode facilmente comprar esses pães lindos por cerca de $1 cada. Sim, o pão é mais barato no Uzbequistão do que na Europa. Como a cultura alimentar do país é centrada principalmente na carne, comprar carne aqui também é extremamente acessível. Por exemplo, ao visitar o Uzbequistão, você pode saborear um shish kebab de alta qualidade por apenas $3 nos mercados. O que é ainda melhor é que os vendedores oferecem amostras grátis de seus produtos assim que fazem contato visual com você. Isso mostra que eles confiam na qualidade de seus produtos e visam atrair clientes oferecendo essas amostras. O povo uzbeque é conhecido por sua hospitalidade e natureza amigável, e o mercado é semelhante em tamanho e aparência aos da Mongólia. Ao passear pelos bazares, você notará os olhos das pessoas brilhando, e elas sorrirão genuinamente para você. Você pode ver o brilho nos olhos delas e sentir sua natureza calorosa e acolhedora. No entanto, ao explorar o Uzbequistão, você pode encontrar indivíduos que tentarão te enganar, sabendo que você é um turista e não está familiarizado com o lugar. Não é justo atribuir isso apenas ao Uzbequistão, pois indivíduos astutos existem em quase todos os lugares do mundo. Por exemplo, eles podem cobrar 3 vezes o preço normal por um táxi, ou se passar por funcionários nas entradas de museus em lugares como Bukhara e Samarcanda, que são gratuitos, e exigir taxas de entrada. Nas lojas de souvenirs, alguns podem te dizer preços muito mais altos do que deveriam, pregando peças com sua mente. Portanto, é aconselhável ficar alerta e ser cauteloso ao visitar o país. É sempre uma boa ideia conhecer um guia local daquela cultura antes de explorar o país juntos. Se você tiver uma pessoa local com você ao visitar o Uzbequistão, é menos provável que se aproveitem de você. No entanto, se você for um turista, os moradores o abordarão com alegria e simpatia, independentemente da sua nacionalidade ou identidade étnica. Eles vão querer te hospedar, te alimentar e fazer você se sentir em casa. Sua culinária é conhecida por pratos de carne servidos com arroz, e eles bebem chá ao longo do dia, especialmente chá preto e verde com limão, ou outros sabores. Carne de cavalo e cumes também são populares. Se você visitar a capital Tashkent e falar russo, poderá facilmente fazer amigos e se integrar à sociedade uzbeque, já que muitas pessoas lá falam russo em suas vidas diárias. No entanto, observe que o clima pode ser extremamente quente e úmido, especialmente no meio do verão em cidades como Tashkent, Bukhara e Samarcanda, onde as temperaturas podem passar dos 50 graus Celsius. Se você planeja visitar o Uzbequistão, sugiro fazê-lo entre agosto e novembro. Apesar das temperaturas escaldantes, você pode desfrutar de uma variedade de nozes e frutas a preços razoáveis. A herança histórica do Uzbequistão, moldada pela Rota da Seda, atrai muitos turistas, especialmente aqueles que amam arquitetura e fotografia. O calor pode não importar muito para você neste caso. Em cidades como Bukhara, Tashkent e Samarcanda, a vida não para à noite. Você pode encontrar muitos estabelecimentos oferecendo entretenimento e refeições deliciosas aos turistas. Por exemplo, ao jantar em um restaurante,
Você pode de repente ver dançarinos uzbeques apresentando suas danças únicas na praça. Os trajes tradicionais que usam brilham intensamente e suas danças são graciosas e exclusivas da cultura da Ásia Central. Não há restrições quanto ao álcool no Uzbequistão, então você pode consumi-lo em casas noturnas ou outros locais como desejar. As pessoas no Uzbequistão adoram se divertir, e as casas noturnas, especialmente nos fins de semana, ficam lotadas até a borda. Vale a pena mencionar que a capital, Tashkent, ainda carrega a dor do devastador terremoto que sofreu em 1966, com magnitude de 8 graus. Para se ter uma ideia, o terremoto foi tão massivo que destruiu mais de 36 mil prédios e deixou mais de 300 mil pessoas desabrigadas. O terremoto foi tão poderoso que até os tremores secundários que se seguiram mediram 7 em magnitude. Os sobreviventes do terremoto descrevem a experiência de viver na cidade como estar nas costas de um camelo zangado. No entanto, com uma ajuda substancial da União Soviética, Tashkent foi eventualmente reconstruída e transformada em uma cidade mais bonita e moderna, completa com um sistema de metrô. A cidade reconstruída consiste principalmente de edifícios de 4 ou 5 andares, muitos dos quais foram construídos após o terremoto. Essas casas normalmente compreendem apartamentos mínimos com 2 cômodos, uma sala de estar e um quarto, medindo cerca de 70 metros quadrados. Recentemente, devido ao conflito russo-ucraniano, centenas de milhares de russos migraram para o Uzbequistão, fazendo com que os preços dos aluguéis no país disparassem. Como resultado, os proprietários estão atualmente pedindo pelo menos cerca de uns 500 haras de aluguel por esses apartamentos mínimos típicos. Já estamos quase na reta final deste roteiro incrível. Garanta sua inscrição no canal para nos acompanhar sempre nas próximas aventuras. Se você se aventurar pelas ruas do Uzbequistão, notará que quase todo o veículo é um Chevrolet. Isso ocorre porque o Uzbequistão colaborou com a Chevrolet para produzir veículos mais acessíveis para seu povo, resultando na Chevrolet se tornando um monopólio nas estradas do Uzbequistão. O Uzbequistão é um país com uma parcela significativa de seu território cercada por montanhas e terras quentes, lembrando desertos. A maioria de sua população vive em áreas rurais, onde as pessoas se envolvem em esportes como andar a cavalo e hipismo, preservando a cultura passada por seus ancestrais. A carne é uma parte regular da dieta, e existem inúmeros pratos tradicionais contendo carne, incluindo carne de cavalo. A carne é frequentemente misturada com arroz, e a gordura da carne é usada no pão deles. O pilaf, ou plov uzbek, está entre os pratos mais populares, feito com cordeiro, ervilhas, uvas passas e alho. O Uzbequistão também é conhecido por sua tradição de fabricação de tapetes. Tapetes artesanais, feitos no Uzbequistão, são vendidos no mundo todo e são muito procurados. Muitos artesãos na cidade de Khiva produzem mercadorias que combinam com o charme histórico da cidade. Khiva é uma cidade que foi preservada desde o século VI, com pouca ou nenhuma estrutura moderna presente. Esta terra é rica em tesouros e foi favorecida por muitos governantes importantes ao longo da história, tornando-se um lugar único e culturalmente significativo para se visitar. O Uzbequistão é um país da Ásia Central que valoriza suas tradições e a cultura islâmica. Suas cidades, Samarcanda e Bukhara, já foram conhecidas como centros do Islã. O país tem uma população de cerca de 35 milhões de pessoas e é independente há 32 anos. Apesar de estar sob domínio soviético de 1924 a 1991, o povo uzbeque se apegou à sua identidade, idioma e religião. O Uzbequistão é famoso por seus bazares, que são os maiores da Ásia Central. O mercado coberto em Tashkent se parece com uma cúpula ou casco de tartaruga. Os moradores locais fazem todas as suas compras aqui e os vendedores oferecem amostras grátis para atrair os compradores. Você pode encontrar máquinas de venda automática de sementes de girassol, alva de Samarcanda e um queijo azedo chamado kurt nos bazares de Tashkent e Samarcanda.
Fazer pão é uma arte no Uzbequistão, e o país é conhecido por seu pão delicioso. Os padeiros assam o pão dentro de fornos de barro tradicionais, chamados tandoors. Eles nunca comprometem a qualidade de seu trabalho e fazem todos os sacrifícios possíveis para produzir o pão mais delicioso. Assistir à fabricação do pão uzbeque, que é único no país, é tão agradável e intrigante quanto prová-lo. Tenho certeza de que você nunca viu padeiros em nenhum lugar do mundo, colocando tanto esforço e paixão na fabricação de um único produto. O resultado dessa imensa dedicação é o próprio pão uzbeque. O pão uzbeque é mais substancial e nutritivo em comparação com o pão comum, devido aos vários ingredientes usados em sua preparação. De fato, os soldados costumavam levar esse pão com eles para as guerras, pois ele podia sustentá-los por até um mês sem estragar. Pelo menos é o que os padeiros uzbeques afirmam. Em média, uma única padaria no Uzbequistão produz cerca de 8.000 desses famosos pães uzbeques diariamente. O encanto que abre o apetite não se limita apenas ao delicioso pão. Este lugar se destaca como um dos países mais carnívoros da Ásia Central e também ganhou renome por sua deliciosa comida de rua. Durante o domínio soviético, a culinária uzbeque foi privada de preservar suas tradições culinárias por muitos e longos anos, fazendo com que perdesse sua vibração. No entanto, hoje em dia, as ruas do Uzbequistão estão mais uma vez vibrantes e exalando vida. Os uzbeques, orgulhosamente, se consideram o centro incomparável do plov no mundo. Os restaurantes locais começam o dia às 8 horas da manhã, embarcando na arte de preparar este prato de dar água na boca. Mas atenção, eles não usam panelas pequenas para esta obra-prima. Em vez disso, cozinham em caldeirões colossais, cheios de quilos de carne, arroz, grão de bico, cenouras e óleo. Por exemplo, 100 quilos de carne levam 40 litros de óleo de girassol. O primeiro passo no preparo do plov é cozinhar a carne e o óleo juntos no grande caldeirão, até que esteja completamente cozido. Carne mal passada não é favorecida pelos uzbeques. Assim que a carne está cozida, eles adicionam as cenouras e o grão de bico, seguidos pelo arroz, que é o ingrediente estrela do prato nacional do Uzbequistão. Para garantir que o prato esteja totalmente cozido, eles colocam bandejas em cima do caldeirão e deixam cozinhar por horas. É assim que a preparação do prato nacional do Uzbequistão geralmente se desenrola. Assim que a refeição está pronta, os mestres-chefes fazem suas orações, misturando suavemente os componentes e apresentando-o para o deleite de seus clientes. A razão pela qual o plov uzbek não é puramente branco é que as cenouras transmitem sua cor ao arroz, dando-lhe um tom delicioso. Então, quando você visitar o Uzbequistão, lembre-se de 3 ingredientes principais relacionados à comida: muito pão, arroz abundante e montes de carne. Esses 3 elementos ocupam um lugar especial na cultura culinária do Uzbequistão. Portanto, se você tem planos de visitar ou morar em países da Ásia Central, deve ter uma predileção por carne e não guardar nenhum rancor contra ela. Não é apenas carne bovina e de cordeiro que você deve provar, mas também carne de cavalo, que é um ingrediente popular no Uzbequistão. De fato, algumas famílias preparam o plov com carne de cavalo. No entanto, esse hábito de comer carne aumentou o risco de doenças cardíacas e vasculares entre a população idosa. Algumas pessoas argumentam que as doenças cardíacas dos uzbeques não são causadas pela carne, mas pelos óleos usados no cozimento. Além da carne de cavalo, há também um tipo distinto de massa conhecida como samsa. Nas áreas rurais do Uzbequistão, assemelha-se a uma concha do mar na aparência. As pessoas nas áreas rurais do Uzbequistão preferem fazer seu pão e outros produtos à base de massa. Elas frequentemente usam fogos de forno tradicionais para cozinhar, em vez de fogões a gás. Este método de cozimento tradicional é um dos fatores significativos que contribuem para a delícia da culinária uzbeque. Quase toda casa no Uzbequistão tem um forno fechado, onde preparam vários doces e pães. Dentro dessa massa samsa, eles podem incluir frango ou outros tipos de carne também.
O Uzbequistão é um país que não apenas empolga as pessoas com seus locais históricos e culinária, mas também com sua vida diária. Por exemplo, Tashkent, a capital do Uzbequistão, é a cidade mais popular da Ásia Central, com uma população de 3 milhões. Se você já esteve na Rússia antes, pode sentir que a cidade lembra a Rússia de muitas maneiras. Por exemplo, apesar de ter uma vasta área terrestre de 449 mil quilômetros quadrados, as ruas e estradas em Tashkent são muito largas. A população relativamente pequena no Uzbequistão levou a estradas espaçosas e distâncias consideráveis entre os edifícios em suas cidades. O Uzbequistão tem uma rica herança cultural que pode ser vista em sua arquitetura. Os prédios no país têm uma semelhança impressionante com os encontrados na Rússia. Até mesmo os parquinhos da era soviética estão preservados nas ruas secundárias da cidade. Tais estruturas são encontradas em muitos países que já fizeram parte da União Soviética. Um número considerável de imigrantes russos reside no Uzbequistão, e placas em idiomas uzbeque e russo podem ser vistas na capital. O idioma russo tem grande importância na vida dos uzbeques, e as livrarias estão cheias de escritos russos. Vendedores ambulantes são uma visão comum no Uzbequistão, vendendo vários produtos ao longo das estradas. O Uzbequistão se abriu para o mundo e redes internacionais começaram a estabelecer sua presença no país. No entanto, é desanimador ver crianças implorando nas ruas de Tashkent. Quando alguém se aproxima de você pedindo dinheiro, geralmente está sendo enviado por outra pessoa, e quando não recebem nada, desaparecem de vista. Você também pode notar pombos pintados em cores diferentes nas ruas. As pessoas cobram dinheiro para tirar fotos desses pássaros, pois ganham dinheiro através deles. O sistema de metrô é um meio de transporte essencial em Tashkent, e as pessoas dependem dele para viagens dentro da cidade. Em 1977, o primeiro metrô da Ásia Central foi construído e aberto para serviço. Um dos aspectos mais impressionantes da era soviética eram suas estações de metrô bem elaboradas, e o Uzbequistão não é exceção. Toda a estação de metrô inaugurada durante aquele tempo cativava as pessoas com seu apelo visual. Os trens são comumente usados para viagens intermunicipais no Uzbequistão. Os funcionários do trem são bem apresentados em uniformes elegantes e recebem um salário mínimo de os 320, com trabalhadores comuns ganhando em torno de 500 zlotys. Essa baixa renda resultou em um fluxo significativo de jovens do Uzbequistão para países europeus e americanos. O Uzbequistão oferece uma gama diversificada de culturas e culinárias que, com certeza, satisfarão qualquer viajante. No entanto, fica aquém de ser um país onde se pode ganhar uma boa renda para uma vida permanente. Se você gostou do vídeo, pode apoiar nosso canal curtindo e comentando. E para finalizar, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para voltar a visitar este e outros destinos fantásticos com a gente. Nos vemos no próximo.